convidar agora, adicionar, seguir. Deixa eu convidar. Fala com ele. Deixa ele aceitar. Já entrou. Entrou. Tá me escutando? Olá, boa tarde. Doutor Yuri Melo. Estão me escutando? Yuri Gagari Melo, sim. Tudo tranquilo? Ok, estou pronto. Tranquilo, na luta. Isso é bom demais. E por que que por que que uma das principais modas de hoje é o crime de desacato? Eu não sei, inclusive já tivemos jurisprudência, já de alguns anos para cá, que diz que desacato não poderia teria que deixar de existir. Existem teorias e teses, né, sobre isso. Mas aquele que sente que tem alguma autoridade e que essa autoridade está sendo afetada de forma injustamente, né, acredito que o crime persiste. Mas é um crime de menor potencial ofensivo e tem resultado assim, eu diria para você assim, poucos resultados em relação à aplicação e à intimidação da lei, porque as pessoas às vezes reclamam das autoridades com razão, né? Por Porque tem exemplo, a gente, autoridade por aí que pratica o abuso mesmo de poder, sim, que pratica o abuso de autoridade. Então, é complicado. pois é, mas mais complicado é, em vez de você usar a lei como um estímulo de proteção, você usa a lei como uma faca. E aí já viu, a coisa complica. É verdade, você tem razão. Mas quem é Yuri Gagarin Mello? Yuri Melo, né, é um profissional do direito. Eu comecei a trabalhar com a área jurídica desde os 17 anos de idade, eu já estou com 50 e tantos anos já, né, de vida. Eu tenho mais vida dentro do direito do que a minha própria vida mesmo. Então, praticamente, eu nasci Muita. com o direito na veia. Foi uma sugestão da minha mãe. Eu tinha 17 anos, eu morava no INCRA 8, numa chácara, onde eu fui criado, onde eu cresci, construí laços de fraternidade e de ligação com as minhas origens, né? Uhum. E um belo dia eu não sabia direito o que fazer. Eu era muito jovem, adolescente. Falei, mãe, o que a senhora sugere aí? Ela falou, por que você não faz direito? Naquele tempo, você tinha muito essa coisa do doutor, o direito era um curso muito concorrido. Estamos falando aí no final da década de 80. Então, era um curso muito concorrido, não era igual hoje. Então, o advogado, ele tinha uma representatividade muito grande na sociedade. Uhum. Ele tinha esse peso da profissão como um intelectualizado, como homem ou como uma mulher preparado, né? Como homens e mulheres preparados, estudados. Então, isso criava nos nossos pais essa ideia do doutor, né? E era uma boa ideia, não era uma ideia ruim, não. Então, naquele tempo, nos bons tempos do direito, eu assim sempre falo, Uhum. era muito bom você exercer a profissão na advocacia em qualquer área que você tiver. O que é a realidade hoje, 35 anos depois, é completamente diferente, professor. É algo assim que chega, eu diria a você, até envergonhante do ponto de vista do exercício da profissão. Pois é, mas também, o direito também como é que ele se espalhou demais, como é que é isso? A grande verdade é que eu acompanhei esse processo, é bem interessante falar sobre isso. Eu era muito jovem, final da década de 80 eu estava me formando, e o grande período do exercício da advocacia na minha juventude foi a década de 90 para os anos 2000, né? Então, o que ocorre? Naquele tempo, você tinha
uma dificuldade muito grande de acessar os cursos de direito. Nós tínhamos o vestibular, que hoje ainda existe, mas era vestibular mesmo, ou seja, você terminava o segundo grau, você não tinha nenhum outro opcional, como Enem ou algo nesse sentido, como tem hoje, ou PAS, coisas que são utilizadas hoje pela nova tendência educacional. Então você tinha que terminar o segundo grau e fazer a prova para entrar numa faculdade. Era direto, né? Não existia essas coisas. Bem menos faculdades, né? Tinha só 3 aqui em Brasília, que ministravam o curso de Direito, que era o CEUB, hoje conhecido como UniCEUB, ali na Asa Sul, na 6 da Asa Norte. Nós temos a UDF, que fica ali na 6 da Asa Sul, que hoje é uma outra universidade também, não utiliza o nome UDF, mas é de um outro grupo, né, que é um grupo do Sul. Uhum. E tínhamos a UNB, a boa e velha UNB, sempre com seu tradicionalismo, com a sua dificuldade também de acessar. Então, você terminava o curso, ali jovem, 17 anos, o segundo grau, 16 anos, e você ia tentar entrar. Eu tentei a primeira vez, fui reprovado nas 3 faculdades, não, muito jovem também, mas a idade não justifica a reprovação, né? As provas muito difíceis, eram 3 vezes mais difíceis do que hoje, embora os jovens dizem que as provas são difíceis e tal, mas naquele tempo era quase que um ábaco, né? Você utilizar um ábaco. Então, ou você não tinha negócio de calculadora, ou você fazia de cabeça, ou você não passava no vestibular nenhum. Né? Então, e aí eu estudei de janeiro até julho, ali de 87 para 88, de 87, eu estudei alucinadamente. Eu fiz um cursinho, eu já estava vindo de um bom segundo grau que eu fiz, tive a oportunidade diferenciada de estudar, de participar da primeira turma de segundo grau da Católica do Distrito Federal. Eu tenho essa honra de ter estudado na primeira turma de segundo grau, fiz parte do terceiro ano B, e saí razoavelmente preparado, muito estudado, sempre estudei muito, muito concentrado nisso. Eu morava numa chácara, né? Uhum. Então lá a gente não tinha muito que ficar brincando. Então era chegar do colégio meio-dia, 1h, e a minha diversão ou era brincar com os passarinhos ali no INCRA 8, na chácara, ou estudar. E eu fazia as duas coisas, praticamente estudar. E eu puxei um período de estudo de 12 horas por dia, entre janeiro de 1987 e julho de 1987. Então, foi uma coisa muito rigorosa. E comecei a estudar, decorando pontos, informações e fazendo o que era preciso, não menos diferente do que os jovens fazem hoje, mas com um grau de concentração muito grande. E aquela chácara onde eu comecei a minha infância me ajudou muito, porque era um lugar muito silencioso, tranquilo, e eu ficava concentrado ali no quartinho dos fundos da casa, uma casa bem grande, e ficava ali concentrado, estudando nas matérias. Muito bem, chegamos o mês de julho, aí tivemos as faculdades abriam as oportunidades para vestibulares, você ia lá, pagava uma taxa e tal, e aí eu fui para a UNB, fiz para Química na UNB, naquele período, né? E fiz para Química na Católica, e eu estava incutido com Química, porque eu estava estudando muito Química e Biologia, achei muito legal. Aí pensei, eu falei, não, vou seguir aqui a orientação da minha mãe aqui no UniCEUB, né? Eu vou fazer aqui para Direito. E tudo aquilo que a gente faz com esforço, com carinho, determinação, né? Que a gente faz. Porque a determinação, o carinho, o esforço, ele não começa com 40 anos de idade, e muito menos com 30 anos. Essas bases de formação da família e de esforço de um ser humano, ela começa na infância e na adolescência. Principalmente na infância, né? Ali na primeira infância de 0 a 5 anos, segunda infância de 5 a 10 anos, e posteriormente naquele período de adaptação que é a adolescência, que era o período que eu estava. Então eu já criei
responsabilidade ali. Não precisou ninguém me falar, ninguém me pressionar, ou dizer que porque eu era jovem eu não tinha capacidade de seguir a lei, não. Com 17 anos, 16 anos, eu estava plenamente capaz, né, tecnicamente, eu diria assim, socialmente falando, com 18, sim. tecnicamente falando, para enfrentar o primeiro grande desafio da minha vida, que era a formação profissional técnica, né? Sim. E graças a Deus logrei êxito, passei para Química e passei no curso de Direito também. E foi um dia que eu não aconselho ninguém a beber, não, mas nesse dia, minha mãe tinha viajado, meus pais tinham viajado, e eu subi para cima da caixa d'água que tinha lá nesta fazenda, nessa chácara, e tomei lá umas boas goladas de Ah, uísque, né? Não tinha ninguém perto, verdade. criança não pode fazer isso, é proibido por lei, mas, enfim, eu mesmo fiz isso. Achei 1 litro de uísque lá espalhado, lá escondido, né? Transgredi a norma moral da minha família, né? E também técnica, judicial, mas eu era menor. E nesse dia valeu a pena. E tomei lá uns bons gorós, fiquei animado e tal. Meus pais estavam no Tocantins, eu sou brasiliense, de origem tocantinense, e a origem tocantinense, ela se aprofunda para o Maranhão e se Sim. aprofunda para o Ceará, com os meus avós, e meus pais já nascidos no atual estado do Tocantins, mas lá bem em cima, no Bico do Papagaio, na região do Matopiba, que chama, né? Uhum. E muito bem, e aí, no outro dia, tirei aquela bela soneca, ainda achei que era um sonho, solicitei a um primo meu, muito conhecido aqui em Brasília, que trabalha muito na área do autismo, que é o Fernando Cota. Sim, conheço. Liguei para ele e falei, olha, você está aí na Asa Norte, outro jovem também na época, né? Você está aí na Asa Norte, quebra um galho e confirma se os meus nomes estão na listagem. E aí ele, pode deixar comigo. É uns 2, 3 anos mais velho que eu, né? Aí ele Uhum. foi lá verificar os resultados e tal, aí me ligou assim umas 2 horas depois, olha, primo, você passou mesmo, viu? E aí foi aquela alegria, e jovem, formei com entre 21 e 22 anos de idade, já nesta idade eu já tinha responsabilidade com o direito e com a advocacia, e eram bons tempos para você exercer a advocacia. É uma profissão autônoma, não é uma profissão de concurso público, né? A não ser a advocacia pública, quando Sim, você sim, sim. advoga para instituições públicas, aí através de concurso. Sim. E iniciei minha vida como um advogado privado, e aí fui construindo toda a minha história de vida até chegar hoje aqui aos meus 54 anos de idade, e está podendo hoje, graças a Deus, usufruir aí de 36 anos de exercício da profissão do direito, que me honra muito. E aí as histórias são inúmeras, né? E a Muito. percepção que eu tenho hoje daquele tempo para o exercício da advocacia hoje são completamente diferentes, porque entendo que a advocacia hoje está devastada. A advocacia hoje que não se aprofunda especificamente no trabalho que deve exercer, e há uma linha política que interferiu bastante na questão da advocacia como um todo, que isso é muito ruim para o advogado. O advogado não tem que ter lado. O lado do advogado é o lado do cliente. Então, não importa se seu cliente é de esquerda, direita, é azul, é negro, é branco, amarelo, não. O que importa ao advogado, assim como ao médico, é atuar para o seu cliente, para o seu paciente, sem a verificação de qualquer linha. Infelizmente, isso hoje é uma coisa que não ocorre e que a gente observa muito, essa questão da partidarização, o que enfraqueceu sobremaneira as nossas instituições, ou a nossa instituição, são as OABs de uma forma geral. Pois é, mas você está me colocando, inclusive, que todo cidadão tem direito à defesa, até os comandantes do crime organizado também tem. Profissionalmente você tem. Se houver espaço e, vamos dizer, uma relação aberta o suficiente para você trabalhar com eles, nenhum problema. Eu não vejo nenhum problema nesse sentido também. Existem preceitos e fundamentos dentro da Constituição Federal Brasileira
que determinam uma série de critérios para que você processe alguém. Você não pode permitir que você utilize a lei do talião, ou seja, o olho por olho, dente por dente. Porque no primeiro momento, quando o direito de uma pessoa é infringido, há uma infração infringido, ele sofre algum tipo de violência, o que se ocorre? É você naturalmente, dentro do direito natural do homem, do instinto, revidar, matar, arrancar a cabeça, é isso que as pessoas sentem vontade. Principalmente, Isso é instintivo. principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. Pois é instintivo, do instinto, né, do ser humano, porque o ser humano é um animal, como qualquer outro animal, que se dá o direito, entre aspas, de dizer que é racional. Embora eu ache que tem muitos animais que são muito mais racionais do que o próprio homem que se intitula racional. Não é? Então, regras ao longo dos milênios. Não é à toa que o Ibanez criou a Secretaria Extraordinária dos Animais, igual a Secretaria Extraordinária das Pessoas com Deficiência, ou seja, é tudo igual. Pois é. E aí nós temos esse trabalho de criação de direitos dentro de uma sociedade, isso há milênios, desde quando o homem começou a conviver em sociedade, porque ele percebeu que convivendo em sociedade é melhor do que viver sozinho no mato. Ou seja, você conviver em sociedade, você pode ter um grupo que dê mais segurança, um grupo que dê segurança, um grupo que dê alimentação. Então, a gente tem essas peculiaridades bem básicas, né, que estimulam a convivência em sociedade, a segurança, a roupa. Pois é, não é à toa que nós temos hoje 94 milhões de pessoas inscritas no cadastro único para receber Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, trabalhar Deus me livre. Isso é um outro problema também. Eu até estava fazendo uma análise recentemente e verifiquei pelos índices oficiais de internet, né? Isso aqui a gente faz com que a gente vai pegando no mestre Google, né? E tem muita coisa boa no mestre Google, tem muita coisa boa mesmo. E aí eu estava verificando, inclusive acompanhando os órgãos de imprensa, o emprego diminuiu, nós estamos a 6% de emprego e tal. Bom, mas aí eu pensei o seguinte, nós temos aí 54, 60, 70 milhões de pessoas recebendo Bolsas Famílias. Né, todo tipo de ajuda possível. E recebem por quê? Porque não tem emprego. Não é? Se essas pessoas tivessem emprego, esses 70 milhões de brasileiros estivessem empregados, então nós teríamos aí uma situação de dizer efetivamente que o emprego no Brasil está sendo ofertado. Mas, na verdade, o Estado brasileiro paga para as pessoas desempregadas, principalmente as pessoas de baixa renda. Então, eu acho assim, é temerário esse cálculo, sabe, assim, de você falar que o Brasil hoje está com 6% de pessoas de desemprego. Imaginemos, se você te retirar os benefícios sociais de 70 milhões de pessoas de uma vez só, essas pessoas estão desempregadas, não vão ter como comprar feijão, arroz, comida para o seu dia a dia. Então, são desempregados. Né? Então, não é bem assim. Nós temos aí mais ou menos 1/3 da população, para menos brasileira, que não tem emprego e vive de rendas que são geradas pelo governo, pelos governos estaduais e pelos governos federais e municipais. Então, acho que a nossa realidade ela é maquiada, né? É um pouco maquiada. Continua. O problema é que esses números censitários, normalmente eles obedecem a critérios. Se eu estou pagando a pesquisa vai sair como eu quiser. Então, isso é muito complicado, inclusive, baseado nos números que você está colocando, vendo na atual conjuntura um governo que diz que libertou 24 milhões da pobreza, aquela coisa toda, e de repente você tem uma pesquisa de uma instituição qualquer colocando o governo, digamos, abaixo da crítica em matéria de gosto, aquela coisa toda, ou esse povo é doido, ou então esses pesquisadores são comprados, porque não dá para a gente identificar isso dessa forma, se é que o governo está trabalhando tão bem quando diz que está,
e as pesquisas mostrando, e, por outro lado, as pesquisas de apoio ao governo estão lá embaixo. É complicado, né? A gente sabe que existe toda uma manipulação, né, Sim, nessa situação. E a verdade real, eu tenho a impressão que nunca saberemos. O que se percebe mesmo na rua é um índice de criminalidade muito alto, um índice educacional muito insuficiente, né? São os professores das universidades que ganham pouco, as universidades tendo suas verbas cortadas, e são universidades mal públicas, formados, viu? e são Cada vez mal formados mais. também. Como? Repita. São mal formados também. Claro, infelizmente, veja bem, no Japão, o imperador se curva, presta reverência ao professor. Aqui no Brasil, não. O professor é tratado como. Tinha uma velha, que você deve lembrar do nome dela, Eurides Brito. A professora Eurides dizia: o Estado finge que paga, o professor finge que ensina e o aluno finge que aprende. E muito disso também tem a ver com as novas regras que são determinadas dentro do magistério, não só o magistério inicial, mediano, como o magistério superior, porque Pois é, não existe o mais, professor hoje não como foi pode. que o ensino normal não existe mais. Você não Ele pode aplicar a prova, você não pode reprovar, né? Então, assim, o aluno não é tratado como aluno, ele é tratado, principalmente nas questões das universidades particulares, como um cliente. De sim, fato, ele é sim, um cliente, sim, 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 porque ele paga, né? Então, se ele paga, ele não pode ser reprovado, sim. né? Então, assim, isso na grande maioria, né? Vai lá que tem um ou outro que reprova aí para fazer, sei lá, algum tipo de média, sabe, sei lá com o Mas, quê. Mas mas nessa brincadeira toda, tira a autoridade do professor, né? pois Então, é é, complicado isso pois também. é, mas E aí nessa. você vai formando um grupo de pessoas que não consegue muitas vezes passar na prova da OAB, né? Então, assim, é complicadíssima a Aí situação. compra-se, aí, como eu conheço um caso, o cara deu R$ 30.000, comprou uma vaga na UAB. É, é aquela história, professor, isso aí é crime, né? Então, se é tomar bastante cuidado quem está fazendo isso aí, porque caso seja pego, vai responder por crimes aí de fraudes, Pois é, estelionatos, mas, sob toda a ordem. Então, pois também é, não mas, compete. mas todo inchaço populacional ele é problemático. Por exemplo, o inchaço populacional do Distrito Federal, o inchaço populacional advocatício, tudo isso é complicado porque muita gente quer trabalhar em área dentro daquela história que você falou. O cara, em vez de ficar do lado do cliente, existem os acordos, tal, 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 e por aí afora vai. Mas desculpa, porque eu sei que você não é assim. Eu sei que você faz o seu trabalho, mas infelizmente muita gente trabalha assim. Nós temos hoje no Brasil, para você ter uma ideia, com carteira de OAB, não sem carteira, mas com a carteira de OAB, mais de 1.500.000 advogados. É mais do que no mundo inteirinho, assim, tem aqui no Brasil, para você ver como é que o curso foi ignorado, sabe, desdenhado, o curso de direito aqui. Uhum. Diziam que só o rico podia fazer direito. Aí depois o Ministério da Educação fraquejou aí e liberou tudo quanto que é tipo de curso que você pode imaginar de direito no Brasil. A OAB gostou no primeiro momento, porque significaria, em tese, maior arrecadação. Mas a minha mãe sempre dizia uma coisa, assim, que tudo aquilo que é demais perde seu valor. Sim. Então você tem hoje 2.000 cursos de direito no Brasil, todo dia abre curso de direito, qualquer esquina tem um curso de direito, e essa quantidade de advogados, que realmente dificulta. Brasília tem quase 100.000 advogados, se já não tem 100.000 advogados. Então, é complicado. Você tem 20.000 presos. Então, você tem mais advogado do que preso aqui no Distrito Federal. Então, como é uma profissão de mercado, então, principalmente a advocacia privada, onde a grande maioria está, ou 90% dos advogados estão, é no exercício da advocacia de Estado. Então, é uma profissão que ela não permite sequer que você alugue um escritório. Logo, se você não tiver alguém, ali um pai, um amigo, ou tiver algum encaminhamento, você começar sozinho não é uma coisa muito simples, não. Muitos estão passando fome. Eu te digo isso porque, inclusive, a OAB do Distrito Federal, ela tem feito algumas campanhas em determinados tempos de cesta básica para advogados. E não pense Ué, você
que É por isso então que, desculpa entrar de novo, é por isso então é que eles criaram como é que é? O RH, que é a Universidade de Referência Honorário, e que unidade custa, de referência de honorário. pois Mas é tão que alto, custa mais de R$ 600. é tão alta que não é seguida, né? Assim, a grande Muita realidade gente é essa. segue até vai além. Muita gente segue e vai até além. Mas muitos não. Os que seguem e vão além são poucos. Geralmente, aqueles que possuem o veião da advocacia. Mas a grande massa, se for estabelecer na URH o começo da sua vida, vai passar fome, né? Então, a OAB ela tem feito esse trabalho de entrega para advogados aí. Eu acho que mais de 1.000 cestas já foram entregues Pois só é, num mas por período, acho que que criaram 2023. então, a URH? Olha, na época, eu me lembro disso, viu? Eu não participo da OAB, eu sou advogado, tenho carteira da OAB, mas eu não participo da direção da OAB, Uhum. né? Então, na época que criaram isso, há 30 anos atrás, disseram que era para padronizar, para não haver concorrência desleal entre os advogados, que inclusive é crime. Então, por exemplo, para evitar que um advogado cobre R$ 1.000 numa causa e nesta mesma causa outro advogado cobre R$ 50. Então, a ideia era padronizar um valor, mas a realidade econômica do país, a realidade econômica das pessoas que contratam advogados são completamente diferentes, né? Então, assim, não dá para você estabelecer uma unidade de referência. É até bom do ponto de vista técnico, né? Que você, em tese, igualaria os valores entre os advogados. Mas é Mas, na só. realidade, isso não existe. Isso é apenas letra morta da Pois lei. é, mas para que colocaram um RH tão cara? Pois é, e aí? Aí é uma pergunta que cabe a fazermos aos membros da OAB, que eles estão lá definindo esses valores, né? E quem define são eles, não há participação dos advogados. Pois é, e além disso, desculpa a expressão, além disso, extinguiram a Fundação de Assistência da OAB e que agora criaram um organismo ligado da Defensoria Pública. Aí o indivíduo vai à Defensoria Pública, aí a Defensoria Pública procura um advogado, aí o Estado paga o advogado, vamos dizer, para o pessoal mais pobre, que não tem condição de pagar, o Estado acaba pagando. Olha, esse é um tema interessante. A FAGE, ela foi criada em 1985. Acho que era a doutora Gessi ou Geni. Doutor João Angelildo também começou na época, né? Uhum. Eles eram grandes profissionais que iniciaram essa fundação junto com Maurício Correia. Essa ideia saiu do Maurício Correia, ou seja, trazer para a sociedade um braço social da OAB para ajudar as pessoas carentes. Naquele tempo, você não tinha nem defensoria pública em Brasília, era o Núcleo de Assistência Judiciária, ou Centro de Assistência Judiciária, conhecido como CEAJUR, que fazia, às vezes, de uma defensoria pública. O CEAJUR funcionou muitos anos, muitos e muitos anos, até a criação, por lei, da Defensoria Pública do Distrito Federal, que é algo até recente, onde foi aberto concursos, servidores, defensores passaram no concurso, e hoje temos uma Defensoria Pública mesmo. Inclusive, lembrando que os advogados da Defensoria Pública do Distrito Federal, eles não podem advogar. É incompatível com o exercício da advocacia. Então, também Exatamente para aproveitaram a evitar. oportunidade. Pois é, aproveitaram a oportunidade e agora acabaram com a FAS por causa disso. Pois é, a FAGE, ela prestou grandiosos serviços à sociedade do Distrito Federal. Eu sei. Então, assim, durante o período da década de 90, até mais ou menos agora, recente, 2019, 2018, 2017, a FAGE tinha uma atuação muito grande. E outra, ela não fazia concorrência com os advogados, porque só procurava a FAGE quem era carente mesmo. Então, Sim. ou ia para a defensoria, Eu encaminhei gente para lá. pois é, ou ia para a defensoria ou para a FAGE. Então, só pessoas carentes. Então, nunca houve, sob hipótese alguma, nenhum tipo de concorrência da FAGE com os advogados particulares. Se é que houve,
e não posso afirmar, poderíamos falar da Defensoria Pública, mas não tenho como afirmar isso, né? Porque na Defensoria Pública é abarrotado de gente lá Sim, sim, para atuar. sim. Recentemente, de uns 2 anos para cá, a FAGE foi praticamente extinta, né? E Está extinta, ela está deixou. extinta. Não está ainda, não. Ainda tem CNPJ ativo ainda. Não Mas cancelaram. acontece que a informação que dão lá dentro é que foi extinta e que criaram alguma coisa tipo advocacia ativa, um nome É uma, diferente. é uma advocacia da ativa em que recebem o advogado, o jovem advogado, nos primeiros 5 anos, e aí você manda uma lista para os juízes do Distrito Federal. E aí o juiz escolhe um nome daqueles lá, e é uma advocacia da ativa. E aí esse advogado cobre essas causas de pessoas carentes, e, Pois é, mas e o recebe, Estado, mas o recebe dinheiro do GDF, governo, né? pagaria uma quantia, Pois né? é, mas Eu recebe ouvi que é dinheiro do isso. governo. Mas recebe dinheiro do governo. É, só que eu tenho conversado com muitos juízes, né? Isso não é uma coisa que, assim, pegou, entendeu? O que é que os juízes têm feito? O juiz não é obrigado a nomear esses advogados dativos, como nunca foi obrigado. Isso está na lei geral mesmo. Então, o que acontece? Eles mandam. A Defensoria Pública do Distrito Federal hoje é muito aparelhada, viu? Ela hoje presta realmente relevante serviço, como prestou no passado o CEAJUR, hoje ela presta relevante serviço. Tem profissionais concursados, então, há dezenas de defensores, de estagiários e Isso tudo aí. mais. Então, Eu os conheço isso. juízes encaminham os autos, geralmente para a Defensoria Pública Não, mesmo, sim, né? Como se fazia no passado, sim. se faz hoje. Só que no passado encaminhava para a Defensoria Pública e para a FAGE, né? Hoje encaminha-se mais para a FAGE. Eu não tenho observado assim os juízes encaminhando em massa, como fazia com a FAGE, para os advogados dativos que recebem do GDF. Pode ser um ou outro que faça isso, mas em massa, como esse trabalho era realizado pela FAGE, não vejo mais isso acontecer. Só a Defensoria, que inclusive está assoberbada de serviços, e a FAGE ela era um braço que ajudava a Defensoria Pública do Distrito Federal com seus grandes profissionais, com seus estagiários e seus advogados, que exerciam seus trabalhos lá de forma gratuita, né, em apoio à população carente do Distrito Federal. Então, as coisas mudaram muito, muito. E eu, infelizmente, fico muito triste de saber que a FAGE hoje está desoperacionalizada, ou seja, descontinuada, né? Infelizmente, essa é a realidade. Perde a população do Distrito Federal, perde a OAB, porque os advogados pagam a OAB exatamente para isso, para que a OAB, não só do ponto de vista da atividade da advocacia em si, também preste um serviço para a comunidade carente de Brasília. Eu vejo dessa forma, mas as coisas vão mudando, né? Pois é, e outra pergunta. Essa Constituição já está na hora de desaparecer, porque ela é a Constituição mais emendada do mundo. E, além disso, não dá para entender o país que mais tem lei no mundo e é tão desorganizado, o crime que não tem lei nenhuma é tão organizado. Como é que você vê isso? Bom, vamos lá. Em 1988, quando 5 de outubro, salvo engano, de 1988, não lembro a data certa, mas é 88, final do ano, quando foi promulgada a Constituição Federal do Brasil, lá pelo Ulisses Guimarães, aquela turma da época, muitos já morreram, inclusive, ela previa, entre as suas disposições finais e transitórias, a possibilidade de você fazer uma reforma, uma pequena reforma nela em 1993, ou seja, fazer uma adequação. Sim. Essa pequena reforma foi feita em 93, praticamente igual aos pensamentos da época, de 88 para 93, nós temos aí 5 anos. Então, ela foi muito curta, ela não acompanhou o desenvolvimento da sociedade como temos hoje em 2025, né? E não existe mais nenhuma previsão na Constituição de fazer nenhuma reforma nela. Bom, tecnicamente falando, professor Leitão, só há duas possibilidades. A gente chama direito constituinte originário, que é o próprio direito revolucionário, ou derivado, né,
que é o poder constituinte originário ou o poder constituinte derivado. Qual a diferença entre os dois? O poder constituinte originário é a própria revolução em si, ou seja, é um novo sistema revolucionário, tomada de poder, o golpe, sei lá, como quiserem chamar. Esse é o poder constituinte originário, ou seja, a sociedade não quer mais a Constituição Federal Brasileira e faz a tomada do poder. Então, desconstitui totalmente a Constituição que está aí, um novo Congresso, um novo governo, um novo STF, é uma revolução, na verdade, e aprova a nova Constituição. Do outro lado, seria o poder constituinte derivado, que seria realizado através de uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas não existe na Constituição Federal Brasileira nenhuma previsão para uma nova Assembleia Constituinte nacional. Então, assim, o que é que se utiliza para mudar a Constituição? Os projetos de emendas constitucionais, a aprovação de leis ordinárias, leis complementares. Por isso que a gente vê essa quantidade gigantesca de PECs, que chama projetos de emenda constitucional, de autonomia exclusiva do Congresso Nacional, onde o próprio Congresso sanciona essa normatização, não há necessidade de participação do presidente da República, e é o único instrumento que se tem hoje. É uma Constituição muito retalhada. Em 35 anos de Constituição Federal Brasileira, 36 anos, nós temos uma Constituição muito retalhada. Então, é isso que se tem. Vamos aguardar um poder constituinte originário aí, ó, entre aspas, revolução, né? Ou um poder constituinte derivado, uma nova Assembleia Nacional Constituinte, para ver se modificaria isso. Mas em 64 teve o tal do poder constituinte originário, deu no que deu. Agora ia ter outro, e ia dar no que ia dar, e lamentavelmente, desculpa, sei que você pode não concordar, mas essa história de general ser considerado Deus, como se fosse considerado Deus, aquela coisa toda, com tantas estrelas, quer dizer, para um indivíduo desse ser indiciado, dá um trabalho danado, para ser julgado depois dá outro trabalho danado, quer dizer, esse poder constituinte original, na verdade, ele incentiva golpes, e isso não é interessante para ninguém. Vamos pontuar duas questões aqui do ponto de vista técnico, né? Quando a gente fala essa palavra golpe, é uma palavra muito chula, na verdade, é a tomada de poder, mas vamos usar aqui golpe. Então, nós estamos acostumados aqui no Brasil, a nossa cultura, a golpes militares. Então, o que a gente viu? Nós vimos lá na época de Getúlio Vargas, né? Então, outros momentos ali, no próprio golpe que ocorreu no Brasil, em 1889, com a declaração da Nova República e a deposição da família real brasileira. Então, assim, nós estamos acostumados com golpes armados, que é aquele auê, né? Que sai na rua, bota a polícia para descer, ataca no povo, o exército prende, mata, tortura. Esta é uma modalidade de golpe, de tomada do poder. Mas existem outras, professor, que são também violentas, mas que não geram sangue, ou seja, não geram tiros, que é o golpe utilizando-se os poderes constituídos através da caneta. Então, por exemplo, podem haver golpes proporcionados através de decisões judiciais. Aquela famosa regra que se diz que decisão judicial se cumpre e não se diz nada é um problema. Muito. Porque se a decisão for injusta, não é, mas não é injusta porque eu sou o magistrado e eu decido o que é justo ou é injusto. Então nós temos essa modalidade de golpe na caneta se verifica em vários lugares do mundo. Porque o que se observa hoje, diante dos déspotas, é que, na verdade, é melhor você dar um golpe de caneta onde as pessoas vão sentir muito menos, onde a gente dá um golpe falando de direitos humanos, ou a gente dá um golpe falando em democracia, vamos lutar pela democracia, vamos garantir os direitos. Então, e, no fundo, na verdade,
o que se observa é uma manipulação de poder. E essa manipulação de poder em detrimento da liberdade de expressão é golpe também. Então, você Pois dizer é, que a liberdade de expressão tem um limite. Então, esses tipos de golpe vai limitando a norma, vai estabelecendo padrões que não estão escritos na norma. Ah, não, mas a norma tem que ser interpretada. O que a norma está dizendo aqui não é bem isso, está dizendo o que eu acho que tem que dizer. Esse eu acho que eu tenho que dizer é uma forma de você estabelecer um por isso poder que paralelo, é, exatamente, mas através da é por caneta. isso que eu não quero, é por isso que eu não quero casar com nenhuma norma. Repita de novo, deu É por interferência. isso que eu não quero casar com nenhuma norma. Pois é. Porque o negócio é sério. Agora, imagine só, rapidamente, Sim. seguindo esse teu pensamento tão interessante, num país onde você tem bancadas da bala, bancadas evangélicas, bancadas de crime organizado, quer dizer, essas leis, elas não seriam. Por que que elas continuam valendo do mesmo jeito, se elas têm essas origens tão horrorosas? É o que eu falo. Na verdade, por exemplo, às vezes as pessoas querem colocar a culpa, algumas pessoas, né? A gente percebe, mas a culpa é do que está hoje no Brasil, é do generalato. O Brasil segue uma democracia estável, não tem diferença nenhuma. Houve alguns ruídos, mas as instituições estão todas funcionando normalmente. Não adianta passar a raiva do passado, de generais da época de 64, que não estão mais vivos, da época de 60, da época de 70, para a turma de agora. Né? Tanto é verdade que a turma de agora está sendo investigada, está sofrendo todo um processo legal constituído pela lei brasileira. Então, assim, botar culpa nessas coisas é muito complexo, né? Porque essa complexidade de entender a formação democrática de um país, ao longo dos anos, ela vai modificando opiniões. Por exemplo, o Lula, em 60, era um menino, eu não era nem nascido, você também não era nem nascido, era uma criança. Então, assim, nós hoje somos formadores de opinião numa sociedade em 2025, ou seja, 70 anos depois. Então, quer dizer, os pensamentos vão mudando, as ideias vão se aperfeiçoando, ou piorando também, né? Tanto é verdade que hoje, golpe de Estado em nível mundial não se tem observado mais através de tomada de forças armadas. Né? Assim, as forças armadas estão tomando poder, vai matar. Você vê em alguns países, mas na grande maioria, as grandes modificações estão sendo realizadas exatamente através da caneta, dos parlamentos, desses pensamentos. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, olha que legal, aconteceu na Coreia, agora, essa semana, Sim. Coreia do Sul. O presidente da Coreia do Sul é um país altamente democrático e desenvolvido. Inegavelmente se é. E é capitalista. Coreia do Sul, não do Norte. Sim. Então foi lá um presidente que estava fazendo lá algumas falcatruas, segundo o que se fala, né? E ele foi lá e baixou uma lei marcial. Aí a lei marcial botou o exército de prontidão. Eu achei isso tão interessante. Aí o exército foi para o Congresso da Coreia do Sul. Quando chegou no Congresso, o Congresso, no mesmo ato, fez uma lei dizendo que aquele decreto marcial não tinha validade. Os policiais pegaram os seus cacetetes e voltaram para os quartéis. Olha a força de um Congresso desse. Sim. Olha que coisa. Eles voltaram, botaram suas roupas, eu vi a reportagem. Policiais voltam para os quartéis, soldados também. Acabou. Eles invalidaram o decreto de um presidente da República. Como eles fizeram isso? De forma armada? Não. Na lei, na escrita, no papel, né? Na escrita eletrônica. Mas será que aqui Então, com e a agora estão situação discutindo, né? Está discutindo se faz o impeachment, se não faz, e tal, e tal, e tal. mas Enfim, será que aqui no é esse Brasil. o Brasil. Esse é o mundo, na verdade. Mas Eu queria só será que mandar no um abraço Brasil. aqui, para o doutor Fabrício Stefano, que está aqui participando aqui da live. Muito obrigado, doutor Fabrício. Seja bem-vindo sempre por aqui, viu?
e poderá ser entrevistado também, convidado por nós para dar uma aula igual você está dando. Uma aula O fantástica. doutor Fabrício, inclusive eu vou até sugerir que o senhor chame ele mesmo, ele é presidente da Associação dos Agentes de Proteção da Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então, ele hoje é o presidente dessa associação que comulga, que traz os agentes de proteção, ou seja, aqueles antigos comissários de menores que trabalham defendendo a adolescência e as crianças do Distrito Federal. Então, fica aí já a sugestão para você convidá-lo para ele vir falar sobre o direito da criança e do adolescente, que ele é um expert nessa área. Isso é muito bom, porque hoje em dia essa história de ato análogo a isso, ato análogo àquilo, infelizmente acaba virando uma coisa perniciosa que precisaria ser melhor trabalhada numa educação melhor também, porque a nossa educação, infelizmente, não trabalha dessa forma e as pessoas acabam, digamos, não aprendendo as coisas como deveriam aprender. É igual a história do trabalho análogo à escravidão. Então, na medida em que as pessoas tiverem chance de se tornarem mais responsáveis, não estou falando vamos dizer, na história da maioridade adiantada, mas na Inglaterra, por exemplo, o indivíduo, quando bate, ele vai responder por aquilo ali. Por quê? Porque aqui não, aqui existe o salvador da pátria, e aí o indivíduo nunca responder nada, porque o salvador da pátria responde por ele. Então, vai ser muito bom conversar com o doutor Fabrício, Fabrício, exatamente. Então, muito obrigado mesmo. é bom isso. É um direito complicado, assim, né? Mas existem já projetos de lei no Congresso Federal para reduzir a maioridade penal de 18 para 16. Então, assim, responsabilizar mais esses jovens, né? Que obviamente têm plena consciência e capacidade para fazer o que fazem, crimes de homicídio, latrocínio, estupro, são coisas hediondas, né? E são largamente praticadas no Brasil, como também os agentes de proteção realizam esse trabalho fantástico em defesa das crianças do Distrito Federal, e é um trabalho de segurança pública, não é um trabalho qualquer, né? É um trabalho ostensivo de prisão, de encaminhamento à delegacia. E você acredita que esses profissionais trabalham desarmados? Esses profissionais não usam armas institucionais, Sim. armas da instituição Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Uhum. E às vezes estão diante de situações realmente bastante perigosas, né? Mas tem tido o apoio da PM. Quando são chamados, a PM realmente tem realizado um trabalho vamos chamar de apoio a esses agentes de proteção, que realmente é de se tirar o chapéu. Mas há necessidade, e tem uma lei já tramitando na Câmara Federal, para resolver essa questão, né? Eu espero que valorizem mais esses agentes. Então, acho que vamos chamar o doutor Fabrício, que ele vai deixar a gente e seus ouvintes também mais a par dessa questão dos agentes de proteção da vara da infância. Porque hoje os PMs, segundo eles próprios, é a categoria mais desacatada que existe no país. Isso aí tem que acabar também. Porque, na verdade, como a gente falou, por isso que eu falei no início da questão do desacato, porque tudo é desacato. A gente precisa acabar com isso também. Há casos e casos, né? Eu prefiro assim não pontuar, porque eu já vi dos dois lados. Eu já vi situações de pessoas que chegaram realmente a desafiar a PM. A PM teve que tomar uma atitude mais firme. Mas há casos e casos, professor. Não dá para pontuar, porque, por exemplo, generalizar. É complicado. Não é generalizando, não é generalizando, mas a metodologia precisa, por exemplo, molho de pimenta. Muita gente tem alergia à pimenta. De repente, se vai lá no meio joga molho de pimenta, o indivíduo pode até morrer de alergia por causa disso. É uma situação perigosa, né? Aí tem que se avaliar pontualmente cada situação, verificar se houve a necessidade da utilização do gás, né, ou não. Sim.
Isso aí são coisas do dia a dia da profissão, né? Para isso tem os órgãos de coerção nas PMs, na vara da infância também tem. Então lá, se um agente ou se um PM transgredir a norma e for uma coisa assim que seja verificado nesse sentido, claro, obviamente que ele vai sofrer as punições não só do ponto de vista do Código Penal Militar, mas também do ponto de vista também da lei brasileira. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos aquele caso recente, já de algum tempo, há um pouco tempo, daquele rapaz que foi parado por 3 policiais rodoviários federais, lá no Nordeste, salvo engano, e eles pegaram uma pessoa que resistiu à prisão, jogaram na traseira de um camburão da PRF e tacaram gás lacrimogêneo e fecharam a tampa, né? Então a pessoa morreu. Então, assim, foram expulsos da PM e condenados aí a 30 anos de cadeia cada um, ou mais ou Na menos Polícia isso. Rodoviária Então, Federal. assim, o profissional que trabalha com segurança pública, ele tem que ter um preparo, ele tem que ter uma condição, não só observada no concurso que faz, mas do ponto de vista dos cursos internos que faz. Se ele transgride isso, obviamente ele vai sofrer as consequências da Pois é lei. Tá? Cada isso, caso num pois caso. é isso se o corporativismo não funcionar. Aí eu já não sei de falar como é que funciona essas coisas, né? Mas 10 eu minutos. trabalho com a lei. Uhum. Não, tudo bem. Você trabalha com a lei, a gente que está de fora, acaba, como jornalista, acaba trabalhando as coisas de um modo geral. Mas Claro. você é um bom professor Opa! e realmente é muito interessante o que você coloca e de maneira bem, vamos dizer, técnica, porque o que nós precisamos é de técnicos, por exemplo, é igual as causas de hoje, tipo Maria da Penha e outras coisas mais, se trabalha mais politicamente falando, quando na verdade deveria se trabalhar. Aliás, eu não sei por que político vê a coisa de forma política e vê a coisa de forma técnica, é como se fossem coisas contrárias, quando na verdade, aliás, outro dia até vendo uma análise sobre esse pessoal que assume cargo de prefeito, ou até cargo de secretário mesmo nos órgãos, o orçamento tem várias e várias nuances e possibilidades que, não sei, pode ser democracias, pode ser o que for, mas muita gente que ocupa cargos de prefeito, outras coisas mais, não estão, vamos dizer, tecnicamente preparados para assumir os cargos. No entanto, é por isso que vem a história das rachadinhas, é por isso que vem a história do pessoal que é contratado e nem aparece no emprego. É por isso, por exemplo, que o meu ex-sogro trabalhou mais de 50 anos, ele é negro, analfabeto, trabalhou numa igreja, que eu não vou dizer aqui o nome, mais de 50 anos, digo logo, a empresa Assembleia de Deus. E hoje, na hora, em vez de aposentá-lo dignamente, não. Colocaram na LOAS um documento dizendo que ele era solteiro, quando ele tinha mais de 50 anos de casado, e ele passou a receber a LOAS. Aí, na hora que a mulher, a esposa faleceu, é, quer dizer, ele não pode receber a aposentadoria dela, veja bem. E aí tem outros casos também, que aqui em Brasília, mais especificamente, a mulher conviveu com o cara há 10 anos, casou no padre, e a família casou outra mulher com o cara já nas portas da morte, casou no cartório, e na hora que o cara morreu, quem ficou com a pensão foi a mais nova esposa, e que morreu em seguida. Quer dizer, é mais um caso para a justiça resolver. Então a gente tem essas coisas todas que precisam A ser gente melhoradas. Eu não Eu sei como como. jurista, eu como jurista sigo monitorando, né? Cada dia, tem dia que você vê uma decisão a favor, no mesmo caso, no outro dia, no mesmo caso, decisão contra. Então, a gente vive essa miscelânea de posicionamentos e ideias, onde que o que mais impera, o que eu observo, mais impera, são as vontades pessoais de cada um. Infelizmente, isso atrapalha a Muito, distribuição da justiça. muito, muito, muito. Então, doutor Yuri, eu quero aqui, nosso tempo está quase
acabando, como Ok. realmente uma das melhores entrevistas sobre essa questão judiciária que eu já tive até hoje, e me sinto, me sinto privilegiado não somente por isso, mas também por tê-lo como, digamos, amigo e muitas vezes apoiador, consultor em muitas situações, porque a gente que trabalha com essa parte política e de imprensa, infelizmente, acaba às vezes tendo que encarar determinadas situações e às vezes até como punição. Então, eu fico muito feliz de ter o doutor Yuri Mello dando essa aula fantástica para o povo, para as pessoas aqui hoje, e quero lhe agradecer e colocar o nosso tempo para as suas considerações finais. Fique à vontade, por favor. Eu queria parabenizar o senhor por essa iniciativa de trazer o Conexão Cidadão para a internet de forma bem efetiva. Já estava, mas agora é efetiva. Eu acho que na internet a quantidade de pessoas que o senhor poderá levar as suas informações vai ser muito grande. Eu acho que é muito legal esse projeto. Parabenizar a Stephanie também, a sua consultora de ordem aí, que Sim, está sim, sempre com sim. você. E dizer que pedir a Deus que te ilumine imensamente para que você possa realizar um grande trabalho com todas as pessoas que estarão aqui trabalhando, estarão lhe auxiliando nessa pesquisa de ideias e de pensamentos. É um prazer estar aqui. Mandar um abraço para a Rosangelita também, que está nos vendo aqui agora. Obrigado, valeu. E é isso, vamos seguindo a vida, vamos caminhando, né, que o tempo não passa e não espera. Exatamente, as pessoas precisam entender isso. O tempo não passa, não espera, e aí onde vem as mudanças, e não adianta você ficar, como diria o Raul Seixas, sentado no trono do apartamento, com a boca cheia de dentes, a boca arreganhada cheia de dentes, esperando a morte chegar. Então, todos nós temos que, acima de tudo, esquecer os salvadores da pátria e nos responsabilizarmos por aquilo que a gente tem que ser responsável, porque só assim nós seremos cidadãos de verdade acima de tudo, vamos dizer, interdependentes, porque sem uma interdependência, para que as pessoas andem de mão dadas, é aquela coisa, ninguém sozinho faz nada. Então tem que haver a interdependência para que as pessoas possam realmente trabalhar com força, porque é aquela coisa, agregar para somar e construir, senão nada se faz. Então, doutor Yuri, muito obrigado, obrigado a todos pela grande oportunidade de hoje. Uma boa noite. Boa noite.